Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você que está chegando aqui para ver os vídeos, nesse momento nós vamos dar continuidade aos nossos estudos falando sobre imperialismo e Primeira Guerra Mundial. A ação de um vai desembocar na ação de outro. O imperialismo ou neocolonialismo surgiu no século XIX, quando as nações desenvolvidas iniciaram um processo de expansão territorial sobre outros locais na África, Ásia e Oceania. O imperialismo é o nome dado para um conjunto de políticas que teve como objetivo promover a expansão territorial, econômica e cultural de um país sobre outros, ou seja, os países europeus dominando economicamente, politicamente e culturalmente outros países. Esse termo pode ser usado para fazer menção a acontecimentos modernos, mas ele é comumente utilizado para se referir à política de expansão territorial e econômica promovida pelos países europeus em boa parte do planeta durante o século XIX. Esse último uso do termo imperialismo também pode ser chamado de neocolonialismo, pois foi um novo processo de colonização, dessa vez da África, Ásia e Oceania. Vale lembrar que a palavra colonização, colonialismo, quando a gente pensa, vem logo o quê? O processo de colonização do continente americano, ocorrido em fins do século XV e todo o século XVI. Estamos vendo uma nova conquista europeia, ou melhor, novas conquistas, porque estou tratando, nesse momento, de 3 continentes: África, Ásia e Oceania. Como o próprio nome já sugere, o imperialismo foi responsável pela formação de gigantes impérios ultramarinos. O historiador Eric Hobsbawm aponta que durante todo o ciclo neocolonialista, cerca de 25% das terras do planeta foram ocupadas por alguma potência imperialista. Ou seja, gente, 1/4 do mundo nas mãos dos europeus, das grandes potências europeias. Hobsbawm também estipula em dados estatísticos quanto de território alguma das potências imperialistas conquistaram. A Inglaterra aumentou seu território em 10 milhões de quilômetros quadrados. A França, por sua vez, aumentou em 9 milhões de quilômetros quadrados. A Alemanha aumentou seu território em 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Bélgica e Itália aumentou seu território em cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. É muita terra. São muitos povos conquistados, dominados, subjugados. O imperialismo mudou totalmente a organização do mapa na Terra. Impérios existentes nos continentes ocupados foram destruídos e suas populações foram colocadas sob cruel exploração de seu trabalho. O funcionamento do sistema imperial baseado na intensa exploração das colônias e suas populações levou muitos a criticarem intensamente esse sistema maldito
de subjugar o homem pelo homem. Quais foram as causas do imperialismo? O imperialismo, ele é fruto do desenvolvimento do capitalismo, que nasceu com as transformações causadas pela Revolução Industrial. Podemos afirmar categoricamente, o neocolonialismo, ele é o filho da Revolução Industrial. Essa revolução iniciou-se de maneira pioneira aonde? Na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, e foi responsável por inúmeras mudanças. Consolidou o modo de produção industrial como predominante em detrimento da produção manufatureira, ou seja, acelerou-se a produção. Junto com a Revolução Industrial, surgiram novas máquinas, novos meios de transporte, novos meios de comunicação, novas formas de explorar a produção e utilização da energia. A Revolução Industrial também trouxe inúmeras alterações nas relações de trabalho e na forma como o mercado funcionava. Vamos observar que quanto mais eu tenho, mais grana eu tenho, mais capital eu tenho, mais grana eu vou tentar fazer. O que o meu operário ele vai receber, eu não estou nem aí para ele. Eu quero pagar um salário miserável e ter um lucro gigantesco. Perdura-se até hoje. Chamamos isso de mais-valia. Mais-valia absoluta é quando eu vou usar a mão de obra de um indivíduo, vou pagar um salário vil a ele e a minha lucratividade será demasiadamente elevada. A Revolução Industrial marcou o desenvolvimento das indústrias e foi responsável pelo surgimento de economias globais. A concorrência econômica gerou nas nações industrializadas europeias, uma intensa necessidade de obter fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores. Aí também aplica-se aos Estados Unidos. Para adquirir as mercadorias produzidas. A obtenção de novos mercados consumidores é apontado por Hobsbawm como o grande fator que empurrou as nações industrializadas, não só as europeias, para a ocupação de novos territórios. Ainda segundo Hobsbawm, naquela época, acreditava-se que a superprodução de mercadorias era algo solucionado por meio da obtenção de novos mercados consumidores. Ou seja, eu produzo, não paro de produzir, mas para que o meu produto não fique encalhado, ele não venha a ser desclassificado, venha ter um valor irrisório de mercado, eu preciso expandir esse mesmo mercado para que eu possa vendê-lo e garantir o meu lucro. Exploração para a obtenção de lucro. Assim, a ocupação de novos territórios era vista como a solução para garantir o desenvolvimento de suas próprias economias. O imperialismo na África. Um dos lugares mais afetados pelo imperialismo
foi o continente africano, exatamente o local no qual foi iniciado o surto neocolonialista na segunda metade do século XIX. O surto imperialista no continente africano deu-se por manifestação de 3 países, segundo o historiador Walter Roberto Silvério. 1. O interesse dos belgas sobre o Congo, localizado na África Central. Interesse no Congo. Diamante. 2. Expedições portuguesas com o intuito de expandir seus domínios no interior de Moçambique. 3. A política expansionista francesa sobre a África. Com a corrida sobre o continente africano, foi organizada em Berlim por Otto von Bismarck, primeiro-ministro alemão, a Conferência de Berlim. O que pretendia essa conferência? Ela foi organizada entre 1884 e 1885. Ela tinha por objetivo organizar questões relativas à navegação dos rios Congo e Níger na África, além de organizar a divisão dos territórios conforme os interesses de cada país. A ocupação do continente africano, mas não é só dele, foi justificada como missão civilizatória. Que nome lindo! Missão civilizatória. E por meio dela, as nações desenvolvidas levariam um modo de vida civilizado para os locais atrasados e selvagens. Ou seja, não se deu a mínima para a concepção sociocultural dos países invadidos. É a invasão pela invasão. É o interesse dos mais ricos e poderosos no século XIX. As justificativas também eram baseadas em ideais racistas que partiam do pressuposto esdrúxulo de que o homem branco era naturalmente superior. Que coisa esdrúxula! A concepção do século XIX, o homem valia pela cor da sua pele. Infelizmente, nós temos ainda em nosso seio muitos imbecis que acreditam que é uma raça pura. Acreditam que a raça A é superior à raça B. Não existe isso. Somos todos iguais, detentores da mesma capacidade intelectual. Através do intelecto, o indivíduo, ele é capaz de promover a si e aos seus uma vida próspera, melhor. Essas justificativas utilizadas pelas nações imperialistas, no entanto, eram utilizadas para encobrir, mascarar os reais interesses, que eram o de promover a exploração econômica dos locais ocupados. Importante é mencionar que o processo imperialista na África foi acompanhado de movimentos de resistências que foram organizados pelas populações locais. E quais foram as consequências? O imperialismo foi muito intenso entre 1884 e 1914. Mas, até a segunda metade
do século XX, século passado, existiam colônias europeias nos continentes africano, asiático e na Oceania. Entre as consequências deixadas pelo imperialismo, vamos destacar demarcação de fronteiras artificiais, que atualmente é motivo de tensão entre os países diversos. Não se respeitou a etnia dos povos, sobretudo os povos africanos. Colocaram no mesmo espaço geográfico uma delimitação imaginária, povos e tribos rivais. Além disso, a criação de nações artificiais contribuiu para a instabilidade política após conquistarem suas independências. Os problemas étnicos surgidos por conta da política imperialista nesses locais, destaca-se o caso de Tutsis e Hutus no antigo Congo belga, atual Ruanda, e que resultou no massacre de Ruanda em 94. Violência da administração colonial dos europeus sobre as populações nativas. Novamente, o Congo belga é um destaque, pois a administração colonial dos belgas foi responsável pela morte de um número pequenininho. Só que não. 10 milhões de indivíduos. A exploração intensa que legou à África uma pobreza severa. E essa pobreza severa africana perdura-se até os dias de hoje. É o continente renegado. É aquela concepção torpe, escrota, imbecil, do qual vamos voltar ao século XIX. É homem branco superior. Nós não somos superiores a ninguém em nada. A cor de nossa pele, ela não quer dizer nada. O meu status socioeconômico não quer dizer nada. Precisamos pensar, sim, na dignidade humana. Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela vai durar de 1914 a 1918. Ela foi considerada por muitos de seus contemporâneos como a mais terrível das guerras. Vale lembrar também que a Primeira Guerra Mundial, ela é chamada de Guerra de Trincheira. Ela tornou-se conhecida durante muito tempo como a Grande Guerra. Para se compreender os motivos de ter sido uma guerra tão longa e de proporções catastróficas, é necessário relembrar alguns aspectos do cenário político e econômico mundial das últimas décadas do século XIX. Vamos então cair dentro, para a gente relembrar até o que eu havia dito agora há pouco. Na segunda metade do século XIX, a junção entre capitalismo financeiro e capitalismo industrial proporcionou a integração econômica mundial, favorecendo assim principalmente quem? As nações que haviam começado seu processo de industrialização.
as nações europeias e os Estados Unidos. Essas mesmas nações expandiram significativamente seu território em direção a outros continentes, sobretudo o continente asiático, o continente africano e a Oceania. A Inglaterra, por exemplo, integrou grandes países ao seu império, como a Índia e a Austrália. Todo esse processo é conceitualmente tratado por nós historiadores como imperialismo ou neocolonialismo, como eu havia mencionado alguns minutos atrás. Nesse cenário, se desencadearam os principais problemas que culminaram com o conflito mundial. No início da década de 1870, a Alemanha promovia a sua unificação com a Prússia e, ao mesmo tempo, enfrentava a França naquele que ficou conhecido como a Guerra Franco-Prussiana. Após vencer a França, a Alemanha passou a ter posse sobre uma região rica, que coisa bonita, rica em minério de ferro, muito propício ao desenvolvimento ao desenvolvimento industrial. Vale lembrar que esse desenvolvimento industrial, tá, inclui-se a indústria bélica. Tá ok? Vamos lembrar aí. Indústria bélica. Bélica. A indústria bélica vai ter qual finalidade? Construir o quê? Não vai dar balinha de coco, óbvio. A indústria bélica, ela se preocupa única e exclusivamente com a potencialidade de armar os exércitos. Tratava-se da região da Alsácia e Lorena. A França, na década posterior à guerra contra a Alemanha, desenvolveu um forte sentimento de revanche. A França perde para a Alemanha. Aí vai gerar aquele sentimento de eu quero te derrubar. É que nem aquele vizinho que tem picuinha contigo, que você fala umas verdades para ele, ele fica puto contigo e vai querer te dar uma porrada. Ou então quando o indivíduo sai com a namorada do outro, que aí vem tiro, porrada e bomba, os caras resolvem tudo na porrada. Ou então que nem mulher que sai com o namorado do outro. Aí é uma puxando o cabelo do outro. Isso é revanche. O que provocava uma enorme tensão na fronteira entre franceses e alemães. A tensão se agravou quando Otto von Bismarck, o líder da unificação alemã, estabeleceu uma aliança, que lindo, um acordo com a Áustria-Hungria. Colocou também a Itália nesse balaio, que ficou conhecido então esse acordo como Tríplice Aliança: Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Essa aliança estabelecia tanto acordos comerciais e financeiros quanto acordos militares. A França, que se via progressivamente ameaçada pela influência que era estabelecida pela Alemanha, passou a firmar acordos do mesmo gênero da Tríplice Aliança com o Império Russo Czarista em 1894. A Inglaterra, que era um dos maiores impérios da época, e também se resguardava do avanço alemão e temia sofrer
perdas de território e bloqueios econômicos, aqueles que eram outrora inimigos mortais, ingleses e franceses, vão se aliar e ainda vão trazer de roldão a Rússia. Pronto! Temos aí, então, mais um acordo tríplice. A tríplice entente. A tensão entre as duas alianças, entre os dois grupos, foi se tornando crescente. Especificamente em algumas regiões, como a Península Balcânica. Na região dos Balcãs, dois grandes impérios lutavam para impor um domínio de matiz nacionalista: o austro-húngaro e o russo. A Rússia procurava expandir sua ideologia nacionalista eslava, que é conhecida como pan-eslavismo, e apoiava a criação nos Balcãs do Estado da Grande Sérvia, enquanto que a Áustria-Hungria se aproveitava da fragilidade do Império Turco-Otomano, que dominou essa região durante muito tempo, e procurava, com a ajuda da Alemanha, estabelecer um controle nessa mesma região, valendo-se também de uma ideologia, que coisa bonita, nacionalista, conhecida como pan-germanismo. No ano de 1908, a região da Bósnia-Herzegovina foi anexada pelo Império Austro-Húngaro, o que vai dificultar a criação da Grande Sérvia. Além disso, a Alemanha tinha interesses comerciais no Oriente Médio, em especial aonde? Golfo Pérsico. Vamos parar e pensar no que tem lá hoje, gente. Petróleo. E pretendia a Alemanha construir uma ferrovia que ligasse Berlim a Bagdá, passando pela Península Balcânica. A Alemanha nunca foi boba. O estopim para o conflito entre essas duas grandes forças que se concentravam na região dos Balcãs veio com a morte, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele seria o herdeiro do trono austro-húngaro. Ele foi morto por um militante de uma organização terrorista chamada Mão Negra, de viés nacionalista eslavo. O assassinato do arquiduque ocorre em 28 de janeiro de 1914, em Sarajevo, capital da Bósnia. Francisco Ferdinando tinha ido a Sarajevo com a proposta da criação de uma monarquia tríplice para a região, que seria governada por austríacos, húngaros e eslavos. 3 povos administrando a mesma região. Sua morte acirrou os ânimos nacionalistas e conduziu as alianças das principais potências europeias à guerra. Vamos parar e trazer isso para o Brasil de hoje? Vale lembrar que nós estamos tendo um grupo radical, escroto, demente, quase que financiados. Bom, as milícias estão aí para isso. Por um governo de merda, um presidente de merda, que veio com um discurso nacionalista de merda, e um monte de merda que apoia esse babaca. Estamos vivendo em nosso país um
um extremismo nacionalista que não existe. O outro, se falar qualquer coisa, o desgraçado explode. É horrível vivermos desta maneira. Temos um presidente que é contra as instituições estabelecidas. Ele é contra o poder legislativo. Ele é contra o poder judiciário. Ele é contra o poder executivo nas figuras dos governadores e prefeitos. Esse demente tenta conduzir toda a nação, todo o país, a uma guerra civil. A gente precisa ficar atento. O nacionalismo exacerbado no Brasil vai dar merda. Prestem atenção no que eu digo. Ou o Bolsonaro renuncia, ou ele sofre impeachment, ou o Brasil vai cair em uma guerra civil. Sábado, dia 2, a gente já viu que começou já um clima de fla-flu entre os bolsomínios e os moromínios. A gente precisa ficar ligado. Vamos voltar para a Primeira Guerra Mundial. A Áustria percebeu neste fatídico acontecimento a oportunidade de atacar a Sérvia e demolir o projeto eslavo de construção de um forte Estado. Sendo assim, a Áustria-Hungria e a Alemanha deram um ultimato à Sérvia para solucionar o caso do assassinato de Francisco Ferdinando. A Sérvia não deu ideia. Negou-se a ceder à pressão dos germânicos. E com o apoio da Rússia, sua aliada, preparou para o que veio a seguir. A declaração, que lindo, a declaração de guerra por parte da Áustria-Hungria, que foi formalizada em 26 de julho de 1914, princípio da Primeira Guerra Mundial. Logo, a França ofereceu apoio à Rússia contra a Áustria-Hungria, o que fez a Alemanha declarar guerra contra a Rússia e contra a França. Vamos lembrar aí da Tríplice Aliança. O conflito logo se expandiu para outras regiões do mundo. O conflito não vai ficar somente na Europa. Vale lembrar que essas mesmas potências europeias, elas estavam aonde? Vamos lembrar que eu falei agora há pouco do imperialismo? Essas potências estavam no continente asiático, no continente africano e na Oceania. A guerra se intensificou quando o exército alemão, que era o mais moderno da época, lembram que eu falei que eles estavam interessados nas jazidas de ferro e desenvolveram a sua indústria bélica? Tá aí. Eles tinham o exército mais moderno do mundo. Eles partem em direção à França, passando pelo território belga, que era neutro. Quando eu falo em território neutro, em um país neutro, quero dizer que o país X, ele não quis participar de guerra, ou da guerra, do conflito. É igualzinho ao conflito familiar. São 3 irmãos, 2 brigam, um fica de fora só olhando.
Esse é o neutro da parada. Isso fez com que a Inglaterra, aliada da Rússia, declarasse guerra contra quem? Guerra contra a Alemanha. Tríplice entente. Rússia, França, Inglaterra. Ok? A partir desse momento, a guerra ganhou proporções cada vez mais catastróficas. As principais formas de tática militar eram a guerra de trincheiras ou guerra de posição, que tinha por objetivo a proteção de territórios conquistados, e a guerra de movimento ou de avanço de posições, que era mais ofensiva e contava com armamentos pesados e infantaria bem equipada. Ao longo da guerra, o uso de novas armas aperfeiçoadas pela indústria, aliado às novas invenções, como os aviões e os tanques de guerra, deu aos combates uma característica de impotência por parte dos soldados. Imaginem vocês, tanques de guerra e aviões atirando em soldados com rifles. Ou, quando o avião passava, jogava as bombas. Cruel. Vale lembrar que o avanço tecnológico que nós temos hoje no mundo, todo avanço tecnológico, não pensem vocês que é para o conforto da humanidade, porque nunca foi. O avanço tecnológico no mundo sempre existiu. Ele existe e vai sempre existir pensando no conflito bélico. Um exemplo clássico disso são as telecomunicações, os rádios de comunicação, que daí vai advir o quê? Aquele aparelhinho retangular, todo mundo tem um, o celular. Ao longo da guerra, o uso de novas armas aperfeiçoadas pela indústria, aliado às novas invenções como o avião e os tanques, deu aos combates uma característica não só de impotência por parte dos soldados, mas de carnificina. Milhares de homens morreram. Milhares, através de bombardeios, ou envoltos em imensas nuvens de gases tóxicos. Essa característica produziu um alto impacto na imaginação das gerações seguintes à guerra. Assunto para mais à frente. A Segunda Guerra Mundial. O ano de 1917 foi decisivo no contexto da Grande Guerra. Nesse ano, a Rússia se retira do fronte de batalha, haja vista que seu exército estava obsoleto e sua economia estava totalmente arruinada. Foi nesse ano também que os revolucionários bolcheviques fizeram sua revolução comunista na Rússia. Fato crucial para a efervescência política europeia nas décadas seguintes. Ainda em 1917, os Estados Unidos, eles entram na guerra ao lado da Inglaterra e da França, lutando contra a Alemanha, que já não tinha mais a mesma força no início da guerra.
Sendo que após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, os Estados Unidos, eles passam a se tornar a maior potência mundial. Até a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter uma potência econômica no mundo. Inglaterra. Findou a Primeira Guerra Mundial, surge para o mundo, aspas, o novo dono, os Estados Unidos da América. A Grande Guerra chega ao fim em 1918, com a vitória dos aliados da França, que vai derrotar a Alemanha. O revanchismo francês ocorre e nasce uma nova forma de revanche, um novo sentimento de revanchismo. O revanchismo alemão. O ponto mais importante a se destacar quanto ao fim da guerra são as determinações do Tratado de Versalhes. Versalhes, Palácio de Versalhes, França. Nessas determinações, os países vencedores não aceitaram a orientação da Liga das Nações. Quais são os países vencedores? Vamos lembrar aí. França, Inglaterra, Estados Unidos. De não submeter a Alemanha derrotada à indenização pelos danos da guerra. Sendo assim, a Alemanha, ela foi obrigada a ceder territórios e reorganizar sua economia, tendo em conta o futuro ressarcimento aos países vencedores da Primeira Guerra, sobretudo a França. Motivo, a Alemanha tinha de sobra para querer revanche contra a França, contra a Inglaterra e contra os Estados Unidos. O saldo de mortos durante os anos da Primeira Guerra Mundial foi aproximadamente 8 milhões de mortos. Desses 8 milhões, aproximadamente, tá ok? 1.800.000 alemães. Esse tipo de mortalidade vai acelerar de forma terrível a Alemanha. Vai fazer com que a Alemanha sinta desejo de vingança, sangue nos olhos, que vai eclodir em 1939 com a Segunda Guerra Mundial. O imaginário da Primeira Guerra Mundial povoa os diversos territórios de diversas artes. No cinema, nós vamos ver a quantidade bem grande de filmes sobre o tema. Nenhuma guerra, ela vem para salvar. Ela só vem para destruir.